Pai, Deus poderosa, em nossa Senhor Jesus, meu Pai, vai quebrando o sagrado, Pai, vai transformar, Deus, vai quebrando, Pai, tranquilo, Pai, Pai, meu poder, derrama poder, Senhor, tira o teu Senhor, aleluia, glória a Deus, para o teu consolo, Deus, glória a Deus, Pai, em nome de Jesus, e pedimos, Jesus virá, como chuva, descerá, se pedimos, Jesus virá, então clame, então grite, então chame por ele, vai chover, vai derrama assim, abre as comportas do céu, vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu, vai chover. Aleluia, essa palavra de Deus, essa noite, amém. Diante da tua grandeza, Pai, se encontra esse grupo de irmãos, Pai. Que o Senhor abre mesmo, Pai, a janela do céu, a comporta do céu, Pai. Que faz chover, Pai, nas nossas vidas, Pai. Chuva de milagres, chuva de restituição, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós te amamos, ó Pai. Nós te amamos não porque nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é o Salvador da nossa vida, porque o Senhor nos amou primeiro, Pai. Por isso nós te amamos, nós queremos nos render, nos entregar, Pai, a Ti, as nossas vidas, ó Pai, a cada dia. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Manifesta o Teu poder em nosso meio, Pai. Visita, Pai, os nossos corações, Pai, nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Quero passar por mãos da Laércio, Pai, do bom Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Estamos indo aqui, né, que fala da porta de Jesus, né? Amém. E glória a Deus. Esse hino fala que o marido vai procurar a esposa, quando não é disperso, não é um crente, outro não é crente, né? Um é crente, outro não é. Aí tem que Jesus voltar, né? O marido ou a esposa que não for crente vai ficar. O filho, né? Vai estar sumido, o casal vai curar, o filho que está no mundo, né? Vai ser muito triste, gente. A gente teve um momento de visão nessa noite. Olha, vou contar um pouco aqui da experiência que Deus levou o meu filho. Oh Deus! Deus levou meu filho no inferno. E ele clamou, ele deve estar sufocado. E ele, é bom, ele seria, um dia ele vai dar um testemunho dele em nome de Jesus. Amém. É muito triste, gente. Isso vai ser um testemunho dele que vai para o jovem rebalar o jovem. Deus levou ele no inferno e ele ficou sufocado e ele gritava, ele estava pescando. Diz que era um mar, estava pescando. Quando veio aquele mar foi desaparecendo. E ele foi caminhando, não achava fim, e ele gritava e ninguém socorria ele. Nisso ele estava sufocado já. Ele foi a coisa mais triste. Aí ele pegou, deu um grito. Socorro! Um grito mais alto, mas acordou eu, inclusive, o que está acontecendo? Nós saímos, ele estava no canto da cama da parede, e ele agarrou a chorar. Esse rapaz agarrou a chorar, e chorar, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Aí ele, eu acho que não contou muito assim, mas Deus pôde levar ele no inferno para ver. E ele que estava naquele sufoco, e não achava mais solução, e gritava, e ninguém socorria ele. A hora que ele gritou, socorro, nós acordou e foi. E eu pude pregar muito para ele e orar para ele. Orar para ele na cama, sentado, que falar, meu filho, você dá glória a Deus. Deus deu mais uma chance para você. E Deus está chamando você. E ele te deu essa visão para você, que vai ser um dia, vai ser tarde. E olha para você ver, já pensou se nós não estivéssemos aqui para te socorrer? E ele estava naquele sufoco, estava molhadinho, senhor. Porque estava uma coisa sufocando ele e não tinha solução, não tinha caminho, aquilo apagou para ele. E ele procurava ele caminho. Entrou no lugar, A água
assim, que ele batia a mão, não tinha lugar para ele sair, batia dos lados e para cá, não tinha. E ele foi sufocando. Entendeu? Ele bateu, não é que ele ficou no meio do mar. Esse mar apagou, levou ele, é tipo um buraco, entendeu? Levou ele para um buraco. E ele gritava, mãe, mas é só na mente dele. A hora que ele gritou socorro, mas com maior altura, né? Porque isso aconteceu, não abrir a porta, ele estava no canto da cama, onde certo Deus levou ele nos caminhados, dentro do quarto, levou ele, flutuou ele naquele canto. Olha, é muito triste. E ele agarrava a chorar, acho que ele não contou direito não, mas pelo jeito Deus mostrou o inferno para ele. Amém. Glória a Deus. Então, eu vou cantar um hino aqui que fala da morte de Jesus, né? Que fala da morte de Jesus, né? Porque esse hino, eu nem ia cantar esse hino, mas Deus está falando para cantar esse hino. Amém. Mas você vê, se ele tivesse eu, a mãe dele, ele ia ficar aqui sufoco pensando que o mundo tinha acabado para ele. Mas Deus está dando uma oportunidade para ele e Deus revelou para ele o inferno. É sinal que Deus está dando oração de novo. Mas eu pedi na semana passada. Eu estou indo para o Alfenas toda segunda-feira e eu vou sozinha de carro. Eu vou orando daqui lá. E eu falei para o Senhor, mostra para o meu filho o inferno. Mostra e sonho para ele. E essa noite foi entendeu? Eu falei porque quando mostra, irmã, para ver o que é. Foi feio, que ela era parada atrás. Ele a chorar. Meu Deus, que dia que aconteceu isso comigo? O que está acontecendo? Eu nunca tive isso. O jeito do sonho, ele até não me contava direito, mas não foi, levou ele no inferno. Quando o berço estiver vazio, não haverá criança. Será triste o pranto da mamãe e não tem mais esperança. Foi Jesus que veio assim tão de repente, sua igreja para agora arrebatou, e na terra só ficou aquela gente que si mesmo confiou. Muitos correrão do lado para o outro, procurando seus amigos. O marido procurando a esposa e o filho tão querido. E assim a má notícia vai correr, os crentes já não estão mais aqui, e deixaram este mundo de sofrer, e foi para a glória. Mas ainda é tempo de escapar, Jesus te chama agora. Brevemente a porta vai fechar, não fique de fora. Seu destino é você que vai mudar, só depende o que escolher. A saída é somente para cima, ou então permanecer. Muitos correrão de um lado para o outro, procurando seus amigos. A esposa procurando seu esposo e a filha tão querida. E assim a má notícia vai correr, os crentes já não estão mais aqui, e deixaram este mundo de sofrer, e foi para a glória. Mas ainda é tempo de escapar, Jesus te chama agora. Brevemente a porta vai fechar, não fique de fora. Amém, irmão? Glória a Deus. Irmão, graças pela misericórdia, a graça de Deus, nós estamos aqui, irmão. Mas para nós continuarmos, irmão, nesse caminho, nessa porta, para nós poder entrar no reino do céu, irmão, nós precisamos se esforçar a cada dia. Não basta nós só ter confessado que Jesus é o Senhor da nossa vida. Não basta nós ter chegado na igreja, aceitado o batismo, não. Nós precisamos assumir um compromisso com Jesus Cristo. Um compromisso com Deus, com a palavra, de ser fiel ao Senhor, em nome de Jesus. Que nós não venha ficar de fora, assim como o irmão cantor. Porque é muito triste, já pensou, irmão? Nós que conhecemos a palavra, conhecemos a verdade, ouvimos falar, né? E aí, irmão, por falta de praticar, por falta de viver, por falta de obediência a Deus, irmão, você pensou, irmão, no dia que Jesus voltar, que correria que vai ser, que tribulação que vai ser, que desespero que vai ser, irmão. Que coisa mais triste, a pessoa perecer
só porque não se esforçou para obedecer a Deus, só porque, né, não se dedicou mais da sua vida, teve prazer na destruição deste mundo, teve prazer nos desejos da carne, e aí, irmão, se perde. Isso é muito triste, irmão. Deus tem projetos e propósitos para a nossa vida, e é isso que nós vamos aprender nessa noite, irmão. Um estudo maravilhoso, um estudo poderoso demais, irmão. Jesus vai falar em cada coração que está aqui. Deus vai fazer com que cada um de nós, irmão, afirme mais o nosso compromisso com Ele nessa noite. Usa a boca do teu servo. Porque Ele, esse estudo foi preparado por Deus, para que nós viéssemos hoje poder ter a graça de participar desse estudo. Porque esse estudo é maravilhoso. E Ele vai falar demais de cada um de nós. Fala mesmo, Pai. Abre nossa Em mente, nome de Pai. Jesus, Abre nosso coração. abre o coração mesmo, se dedique, se esforce, esteja atento para ouvir a voz de Deus nessa noite, porque essa palavra é poderosa e vai nos ajudar a afirmar o nosso compromisso para que o dia que acontecer isso que o irmão alcançou, nós não fique de fora, para que nós não fique de fora, porque a Bíblia diz, irmão, que são muitos chamados e poucos escolhidos, e que nós venha fazer parte deste povo, irmão, em nome de Jesus. Viu, irmão? Que cada um venha estar se esforçando, né, para fazer parte desse povo, em nome de Jesus. Os irmãos podem sentar, né, e vai dar isso. Queria que os irmãos abrissem a Bíblia em Romanos 8, né, o estudo inteiro, irmão, é voltado ao capítulo de Romanos 8, nessa noite. O estudo, irmão, só para vocês terem uma ideia, diz assim, ó, quem dirige a sua vida? Então hoje, irmão, nós vamos poder saber quem realmente dirige a nossa vida. Se nós temos sido dirigidos por Deus, ou pelas nossas próprias vontades, né, pelos nossos próprios desejos. Então hoje nós vamos, né, meditar nisso. Com quem tem dirigido a minha vida? De que forma eu tenho caminhado? Né? É isso que nós vamos aprender em nome de Jesus nessa noite. Romanos 8, irmão, nós vamos estar dando uma lida desde o capítulo do versículo 5 até o 14. O estudo é voltado para essa leitura, né? Tudo voltado para essa leitura. E a Bíblia diz aqui: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, e vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Amém, irmão? Amém. Nós vemos aqui, irmão, nessa leitura, que aqui a Bíblia, irmãos, desde Gênesis e Apocalipse, ela mostra dois caminhos. Aqui também mostra dois caminhos. Se nós for ver bem, aqui apita, né, que existe dois caminhos. Existe um que a gente vive nele, seguindo os próprios desejos da nossa carne, o nosso espírito humano, e a Bíblia também aponta aqui que existe um outro caminho que é direcionado pelo Espírito de Deus. E é esse que agrada a Deus. Então, há duas opções, irmão.
a nós vivermos e seguirmos, né? A opção que Deus nos oferece, que é se entregar a Ele e viver segundo o Espírito de Deus e poder morar no céu, ou então viver segundo os desejos da nossa carne, o nosso espírito humano, e então vai sofrer, né, a condenação. Então nós vamos passar pelo estudo, irmão, que é um estudo especial demais, né, um estudo tremendo, que vai nos ensinar muito nessa noite. Nós vamos poder, irmão, comparar durante esse estudo, em nome de Jesus, o que tem nos guiado, né? O que tem nos guiado de verdade? O que tem dirigido a nossa vida de verdade? Os nossos desejos, nossos sentimentos? Ou será que nós temos dado liberdade para que Deus nos dirija? Quem tem controlado a nossa vida? Nós mesmos ou o Espírito Santo de Deus? Né? Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos sabem como é importante ter senso de direção e poder ir para um lado ou outro. Deus nos fez livre e podemos fazer muitas escolhas na vida. Escolhemos cor, perfume, roupa, comida, profissão, com quem vamos casar, como vamos nos divertir e até se vamos ou não a algum compromisso. Por isso, o que decidimos fazer ou deixar de fazer tem muita importância para Deus. Nossas decisões nos faz de fazer ou não as coisas, revela quem está dirigindo nossa vida. Está vendo, irmão? Como é importante nós saber. Como que nós sabemos quem está dirigindo a nossa vida? Através das nossas atitudes, através daquilo que escolhemos, talvez daquilo que praticamos. Aí mostra quem realmente está no controle e na direção da nossa vida, né? Então, irmão, se é que é o Espírito de Deus que está dirigindo a nossa vida, todas as escolhas, todas as decisões que nós fizermos, vai ser decisões que agradam ao coração de Deus. Vai ser segundo os propósitos de Deus. Todas as nossas decisões vai agradar a Deus. Agora, irmão, nós somos livres. Nós vimos aqui que somos livres. A Bíblia nos diz que Deus nos dá os livre-arbítrio para nós escolher, para nós fazer a nossa escolha, para nós ou servir a Ele ou não servir, né? E aqui diz que nós somos livres para escolher, fazer muitas coisas. Todas as decisões que nós tomamos, irmão, é decisões que nós somos livres para tomar. Nós somos livres. Nós não somos obrigados, irmão, a deixar de ir num lugar. Não. Nós não somos. Irmão. Nós não somos obrigados a fazer algo. Não. Nós não somos obrigados. Nós fazemos se nós quisermos fazermos. Mas só que isso mostra quem nós somos. Quem está dirigindo nossa vida. Os lugares que nós vamos, as decisões que tomamos, o que nós falamos, o que nós ouvimos, o que nós vemos, tudo isso, irmão, mostra quem dirige nossa vida. Agora, irmão, quem dirige nossa vida realmente? Será que ainda existe algo do velho homem, da velha mulher, dirigindo ainda, tendo poder nas nossas decisões? Irmão, hoje é dia de nós meditar. Perguntar para nós mesmos: quem tem dirigido realmente a minha vida? Quem tem dirigido realmente a nossa vida? Porque se for Deus, irmão, tudo que nós fizermos, tudo que nós decidirmos, tudo que nós escolhermos, vai ser baseado na palavra de Deus. Tudo. Todas as nossas escolhas vai ser escolha segundo o desejo do coração de Deus. Então é muito importante nós saber disso, irmão, que somos livres. Mas tudo que nós fazemos mostra quem dirige a nossa vida. Né? Deus nos fez para certos propósitos dele. Irmão. Deus nos fez para certos propósitos dele. Tem pessoas, irmão, que nascem e morrem sem saber que Deus tem projetos e propósitos para ele. Pensou, irmão? Que tristeza. Que coisa mais ruim.
a pessoa nascer, viver 50, 60 ou até mais, sem saber o porquê que ele nasceu, porquê que ele habitou na face da terra, sem conhecer os projetos de Deus. Tem gente assim. Tem gente assim. Sendo que Deus, irmão, nos criou com propósito e projeto. Cada vida, cada ser humano, irmão, foi criado com propósito e com projeto. Né? Mas Ele respeita, irmão, nossa vontade. Por isso, nossa vontade deve ser controlada com sabedoria. Ela nos ajuda ou atrapalha. Diariamente tomamos decisões que dirigem nossa vida e coisas ao nosso redor. Como você tem tomado essas decisões? Você tem dirigido sua vida de que maneira? Onde busca ajuda? Está vendo, irmão? Nós tomamos, irmão, decisões, né, direção na nossa vida, que muitas vezes ou ajuda ou atrapalha. Agora, irmão, onde nós temos buscado ajuda para tomar essas decisões? Né? Porque nós precisamos de ajuda, irmão. Nós não podemos, só porque nós pensou e acha que está certo, decidir algo e fazer. Não. Quando a gente, por mais que o nosso coração fale com a gente, irmão, isso é certo, isso é errado. Por mais que isso aconteça, nós precisamos buscar orientação. E deve ser buscada na palavra de Deus. Né? Porque assim nós conhecemos os propósitos e os projetos de Deus para a nossa vida. Né? Quando nós precisarmos tomar decisão, nós precisamos tomar com sabedoria. Não tomar, né, de qualquer forma, precipitado. Muitas vezes, irmão, as pessoas se precipitam na decisão. Depois padecem a vida inteira por causa de uma decisão errada que tomou. Então nós precisamos, irmão, em nome de Jesus, tomar essa decisão com sabedoria, porque elas, irmão, elas dirigem a nossa vida. Essas decisões trazem a direção da nossa vida. Por exemplo, quem decidiu se entregar a vida para Jesus, irmão, trouxe um novo rumo. Trouxe um novo rumo para a sua vida. Um rumo que leva a pessoa para morar no céu. Uma caminhada que leva para o céu, para a eternidade. E a pessoa que não decidiu isso, a pessoa que se decidiu, né, a viver a vida do jeito que bem entende, irmão, para onde que ela está indo? Essa decisão dela está levando ela a ter um rumo na vida dela. Está levando ela a ter um rumo. E para onde? E para onde, irmão? Talvez pode ser um rumo muito triste, muito doloroso, que ela tem que tomar na vida dela. Então todas as nossas decisões, irmão, dirigem a nossa vida. Ela traz direção para nós. Então por isso, nós precisamos saber tomar essa decisão. Buscar orientação. Em nome de Jesus Cristo. O texto que lemos diz que temos duas naturezas. Duas naturezas. Né? Humana e divina. Natureza humana fala do espírito humano, que todos recebem com a vida. O corpo só tem vida enquanto houver condições físicas para o espírito humano permanecer nele. Mas quando somos convencidos pelo Espírito Santo de que nossa maneira de viver e dirigir nossa vida não é a maneira que Deus planejou para nós, e nós queremos ser dirigidos por Deus, então precisamos nos arrepender. E tudo que já fizermos de errado e decidir viver da maneira que agrada a Deus. O passo seguinte é fazer uma declaração dessa vontade, abrindo nossa boca e declarando que concordamos em deixar Jesus nos dirigir da maneira que de Deus. Quem faz isso é perdoado e salvo por Jesus. Então, irmãos, existem duas naturezas, que nós temos as duas, irmãos. Quando buscamos a direção de Deus, nós temos as duas naturezas. Agora, irmão, resta nós saber que uma se opõe contra a outra. E nós precisamos saber disso para que nós não venhamos deixar a nossa natureza humana a tomar conta da nossa vida.
Porque ela é insistente, irmão. Essa natureza humana, ela é insistente na nossa vida. Ela insiste para que nós viva os desejos da nossa carne. E nós temos que guerrear contra isso. Nós temos que lutar contra isso para vencer esse desejo. Porque existem essas duas naturezas. Uma é a natureza que nós recebemos, um espírito humano, de natureza humana. Nós recebemos quando recebemos a vida no nosso corpo. Todas as pessoas, irmão, têm essa natureza humana. Mas agora, a natureza divina, nem todos têm. Só tem quem se entrega a Jesus. Aqui diz que quando nós se damos conta que nós precisamos de algo mais forte do que o nosso espírito humano, para nós vencer o pecado, quando nós se dá conta disso, nós se rende a Jesus, confessa a Ele, se entrega a Ele, deixa que Ele dirija e controle a nossa vida, nós recebemos então a natureza divina. Que sempre a natureza humana está lutando contra ela, mas nós temos que saber disso, irmão, para nós resistir, para nós dizer não, a minha carne não pode contra mim, não pode contra Deus. Eu vou viver não os desejos da minha carne, mas os desejos do coração de Deus. Então, irmão, nós temos duas naturezas, mas nós temos necessidade de se entregar à natureza divina e deixar que ela controle e dirija a nossa vida. A direção da nossa vida tem que ser da natureza divina e não a nossa, irmão, porque a nossa não sabe dirigir. A nossa não dá a direção certa. A nossa natureza humana, irmão, ela só dá a direção, segundo os nossos desejos. Só isso. A nossa natureza humana, o espírito humano que habita em nós, ela só dá razão para a nossa carne. Sempre, irmão. Sempre ela nos aponta que nós estamos certo, que nós temos razão. Sempre isso. Ela nunca nos corrige. A natureza humana não nos corrige em tempo nenhum. Não nos corrige. Mas a natureza divina, ela sim nos corrige. Ela sim nos leva a enxergar que algo está errado na nossa vida. Ao contrário da natureza humana, que só aponta que nós estamos certos, que nós somos donos da verdade. Essa é a natureza humana. Mas o Espírito Divino, o Espírito Santo, já não habita dessa forma. Ele leva nós a ter santidade, a rejeitar os desejos da carne, que é contra Deus. Nós vimos aqui, irmão, no versículo que lemos, que aquele que vive segundo o desejo da carne, segundo o espírito humano, se torna inimigo de Deus. Nós lemos esse texto em Romanos 8. Não é verdade? Então, irmãos, por isso nós temos que lutar contra isso. Porque se nós deixarmos que a natureza humana dirige nossa vida, irmão, nós vamos se tornar inimigo de Deus. E não foi para isso que Deus nos chamou, irmão. Não. Deus nos chamou para viver os propósitos dele, que é receber o Espírito de adoção de Filho de Deus. O Espírito de adoção de Filho de Deus. Praticar as coisas em que agrada o nosso Pai, que agrada o nosso Senhor e Salvador Jesus. É para isso que Deus nos chamou. Para ser um verdadeiro vencedor, um cidadão do céu. Foi para isso que Jesus chamou, irmão. Para nós morar com Ele na eterna glória. Agora, irmão, nossa atitude mostra quem somos, mostra quem dirige nossa vida.